Amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça, a unção do Espírito Santo, que a alegria seja muito bem-vinda a mais um dia, ao nosso desafio da Bíblia, que consiste em lermos a palavra de Deus diariamente, 2, 3 versículos sem pressa, e assim nós vamos concluindo, já estamos perto de concluir o Evangelho de São João inteiro, já tem playlist aí no canal, da primeira, segunda e terceira carta de São João, tem também as playlists, de capítulo separadinho, pós-capítulo, até o capítulo 20 do Evangelho de São João, e nós estamos aqui no capítulo 21, provando para você que é possível ler a Sagrada Escritura diariamente. Sem pressa, nós iremos continuar, por isso, permaneçamos fiel. E nós estamos unidos e reunidos no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 21, versículo do 7 ao 8, que diz assim: Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estava longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Olha as atitudes, gente, olha o contexto, olha os detalhes que João vai deixando e fazendo com que a gente mergulhe nessa palavra. Então, a palavra vai justamente no versículo 7 do capítulo 21, que nós estamos meditando, dizer o seguinte: Então aquele discípulo que Jesus amava. Que discípulo era esse? Era João. João, ele tinha convicção do grande amor de Deus. Ele deixa escrito, ele dá esse testemunho de alguém que é muito amado, muito querido por Deus. Meu irmão, minha irmã, tragamos em nós também esse mesmo sentimento de sermos amados por um Deus grande, poderoso, ressuscitado, glorioso, atuante no nosso meio. Deus me ama muito, Deus lhe ama muito, não há motivo para tristeza, para dor, para sofrimento, apesar de que tudo isso faz parte da vida do cristão, mas temos um Deus que nos ama e nos ama muito. E olha o que ele diz: disse a Pedro. É interessante, João não poderia ter se dirigido a outro apóstolo. Por que ele se dirige a Pedro? Por que a palavra enfatiza tanto a pessoa de Pedro depois da ressurreição de Cristo? Para identificar aquele que Jesus tinha dado a missão de ser o líder, de ser o Papa, de ser o primeiro Papa, de ser o apóstolo que iria liderar a igreja. Então, preste atenção que essa palavra, os irmãozinhos protestantes nos acusam. Onde é que está o Papa na Bíblia? Não, a Bíblia, dentro de um contexto, ela tem muitas palavras que nós usamos que não está escrita aqui ipsis literi. Gente, mas é notório percebermos essas coisas. Os apóstolos entenderam. Os apóstolos destacam a pessoa de Pedro. Por quê? Porque entenderam a missão. Por que essa dúvida? Por que essa discordância? Se a palavra de Deus ela é tão clara. João, o discípulo que ele amava, disse a Pedro: É o Senhor. Olha, João foi aquele homem da sensibilidade. Por isso que João, o evangelho dele, ele é diferente dos outros. Ele é o evangelista dos detalhes, da sensibilidade. A voz de Jesus ecoou no ouvido de João de tal maneira que João se lembrou: é essa voz que eu escutei, vem e segue-me. Foi essa voz que eu escutei as mensagens, e agora essa voz me diz: dê-me alguma coisa para comer. Eu escutei essa voz. É como que João estivesse dizendo isso, e aí, identificando a voz de Jesus, ele se dirige a Pedro e diz: é o Senhor. É o Kyrios, é o dono de tudo, é aquele que ressuscitou, é o mestre Pedro, é ele Pedro. Olha a atitude de Pedro agora. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas.
né? Quando Pedro escutou do discípulo amado, muitas vezes a gente está assim, a gente precisa de um empurrão de alguém, e mostra também um Pedro limitado, e esse Pedro limitado que precisa estar ao redor dos irmãos para também impulsioná-lo, né? Dar a graça de poder estar incentivando cada vez mais. Por isso que nós precisamos estar na igreja, nós precisamos da comunidade, nós precisamos do grupo de oração, nós precisamos dos irmãos em que a gente se encontra no que diz respeito à fé, porque um vai ajudando o outro. A atitude de Pedro, depois que ouviu aquilo, quando se ouviu dizer que era o Senhor, ele cingiu-se, vestiu a túnica porque estava nu, né? Era uma prática daqueles homens nesse sentido. O mar adentro não tinha ninguém, só eles pescando, ficavam todos muito bem à vontade ali, né? E lançou-se às águas. Pedro pula na água, Pedro toma a dianteira, Pedro vai ao encontro de Jesus. Ele não mede esforços. Meu irmão, minha irmã, quais são as desculpas que eu dou para buscar a Deus? Quais são as desculpas que eu dou para não me confessar? Quais são as desculpas que eu dou para não comungar? Quais são as desculpas que eu dou para não rezar? Quais são as desculpas que eu dou para não ter devoção com a Virgem Maria na oração do Santo Terço? Quais são as minhas desculpas? É interessante você perceber, por exemplo, um exemplo muito prático e simples. Eu moro na cidade de Juazeiro do Norte, no interior do estado do Ceará, terra do Padrinho Cícero. Aqui é uma terra de fé, aqui é uma terra diferenciada de outros lugares. Quem vem aqui, a terra romeira, encontra um povo de fé, e outros tanto que entra dentro também da cidade, com o seu testemunho de fé. Mas vamos supor, colocar aqui um local distante aqui, mas também no Ceará, capital do Ceará, Fortaleza. Lá em Fortaleza tem um determinado local que está alguém muito rico distribuindo barras de ouro para quem quiser. Faz um cadastro, entra na fila, recebe uma barra de ouro. Imagina um anúncio desse. Fortaleza iria encher de gente. Talvez eu e você seria o primeiro a fazer o cadastro, marcar o dia da gente ir, estar lá e receber a nossa barra de ouro, né? Se fosse a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de avião, não importa, nós iríamos estar lá sem medir esforço. Para quê? Para pegar a nossa barra de ouro. Meu irmão, minha irmã, todos os dias na Santa Missa existe um tesouro eucarístico. Existe o tesouro da igreja, que é Jesus sacramentado, e a gente não faz esforço nenhum para buscá-lo. Muitas das vezes nós somos apenas católico de preceito, católico de ir à missa somente nos domingos. E quando dá certo, hein? Quando não tem outra coisa. Então, o grande tesouro está ali. Quem? Jesus sacramentado. E a gente dá desculpas, né? Se fosse para pegar a barra de ouro, não mediríamos esforços. Mas o tesouro da fé, a grande barra, não digo nem de ouro, procura uma coisa aí mais preciosa, né? Não existe como medir a preciosidade que é Jesus sacramentado. E a gente inventa tantas desculpas, não é verdade? Então, para dizer a você que Pedro ele não mediu esforços, ele lançou-se nas águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estava longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Os outros apóstolos, discípulos que estavam ali junto com Pedro, ficaram na barca, né? E eles foram remando, foram devagarinho, mas foram, para não perder os peixes, para estar junto com eles. Mas eles chegaram ali e ficaram em torno de Jesus, e nós vamos ver nos versículos seguintes dessa meditação, né? Eles iam arrastando as redes dos peixes, pois não estava longe. Mas Pedro é aquele homem ousado, aquele homem que não mediu esforço, aquele homem que não queria esperar, aquele homem que tinha pressa, meu irmão, para buscar a Deus, pois não sabemos o dia de amanhã. Façamos a nossa meditação interior. Senhor Jesus, reze comigo. Na tua presença nós nos colocamos. E aqui, Senhor Jesus, pedi perdão pelas vezes que eu dei tantas desculpas para não te buscar. Quantas vezes eu fui convidado para um grupo de oração, para rezar um terço, para participar de algum movimento da igreja, e eu acabo sempre dando desculpas.
Quantas vezes dentro da minha vida, na minha rotina, eu não encontro tempo para fazer minha oração, para estar contigo, Jesus. E aqui, Senhor, eu quero pedir perdão por essas práticas abomináveis que só matam a minha alma e a minha fé. E peço que Tu me dê a graça do Teu Santo Espírito, para me impulsionar a Te buscar, a Te querer, a Te encontrar, Senhor. E Te encontrando, não mais Te largar por nada e nem por ninguém. Dá-me a graça da ousadia espiritual. Dá-me a graça do testemunho de Pedro de me lançar ao Teu encontro, sem reserva e sem medir esforços. Dá-me a graça da fortaleza espiritual, de permanecer firme em Ti. E também, se for possível, usar de mim para trazer os meus irmãos. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.